Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a esse vídeo de decoração de bolo aqui no Mundo Doce Tamari. Hoje eu trouxe para vocês um bolo de noivado de 2 andares, pasta americana, com flores naturais, que ficou lindo. Eu espero muito que vocês gostem. Os bolos que eu vou utilizar aí é um bolo de 20 centímetros de diâmetro por 12 de altura, massa branca, manteigada da Mari, recheio de brigadeiro de ninho e chocolate. E o segundo bolo é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 12 de altura, a mesma massa e o mesmo recheio. E esses dois bolos juntos rendem no total mais ou menos 40 fatias, tá? Um pouco mais aí do que 40 fatias. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações para não perder nada. E se não segue a gente no Instagram, é @MundoDoceDaMari. Gente, então a gente começou fazendo uma blindagem. Essa blindagem, ela é uma contenção para evitar que que o recheio do bolo e que o bolo se quebre por conta do peso da pasta americana, para evitar que o recheio vaze por conta do peso da pasta americana. Então é necessário fazer a blindagem. Eu não faço nenhum bolo de pasta americana sem a blindagem. E como vocês viram aí, a receita dessa ganache para blindagem é 500 gramas de cobertura fracionada e 100 gramas de creme de leite. Não, gente, não pode usar chocolate nobre, tá? Para fazer esse tipo de blindagem, eu acho necessário usar a cobertura fracionada. Para blindar os dois bolos, eu utilizei no total 1,5 kg de cobertura fracionada e 1,5 kg de cobertura fracionada e 300 gramas de creme de leite. Então, recapitulando, para blindar os dois bolos, foi 1,5 kg de cobertura fracionada e 300 gramas de creme de leite. Então, no primeiro bolo eu utilizei 1 kg de cobertura e no segundo bolo eu utilizei meio quilo. Depois que eu blindei os dois bolos, como vocês viram aí no começo, eu já coloquei o caninho de sustentação no meu bolo. Assim que eu montei o meu bolo, eu já montei e coloquei o caninho de sustentação dentro dele. Então, ele foi montado e logo em seguida eu coloquei os caninhos e ele ficou descansando na geladeira já com os caninhos, tá bom? Essa dica serve para que a ganache não rache depois de você blindar o bolo. Às vezes o caninho é muito grosso e aí você já blindou o bolo, aí você coloca o caninho e a sua ganache pode rachar. Então, para evitar que aconteça essa rachadura por conta do caninho, eu agora, né, tô colocando o meu caninho antes. Então, depois de blindar o meu bolo, eu passei para a pasta. Como vocês viram aí, eu sovei bastante a minha pasta americana. Eu utilizo pasta americana pronta, daquelas que a gente compra nas lojas de confeitaria. Eu não faço em casa. Eu gosto de coisa mais prática, então eu prefiro usar a pasta americana pronta. Então, para cobrir o primeiro bolo, né, eu sovei bastante a minha pasta. Se você quiser um bolo muito branquinho, você pode utilizar corante branco para deixar a sua pasta ainda mais branquinha. Depois de sovar bastante a minha pasta, eu abri ela aí na mesa e eu vou cobrir o meu bolo. Antes de colocar a pasta em cima do bolo, a gente tem que lembrar de umedecer a ganache para essa pasta poder colar. Gente, existem diversos métodos para cobrir o bolo de pasta americana. Eu já fiz vários cursos, eu conheço algumas técnicas, mas essa é a forma que eu mais gosto de fazer na hora de cobrir. Você pode cobrir o seu bolo de pasta americana da forma que você achar melhor. Eu particularmente gosto de cobrir assim, gosto de blindar assim, sei fazer a blindagem com guia, sei cobrir o bolo iniciando pelo topo e lateral, mas eu gosto de fazer desse jeito, é o jeito que eu mais me adaptei. Então, na sua casa, você pode fazer como você quiser. Aqui eu só estou mesmo demonstrando, né? Como que eu faço aqui do meu jeitinho, mas você fica à vontade para utilizar a técnica que você quiser. Então, é um trabalho de formiguinha. Para cobrir o bolo tem que ter cuidado, tem que ter carinho, não pode ficar esticando a pasta. A gente tem que ter todo esse cuidado. Depois que eu cobri todo o meu bolo, eu marco bem o rodapé para poder cortar e retirar o excesso. E aí eu começo alisando. Depois que eu aliso bem, eu começo a fazer as esquinas. Gosto de fazer as esquinas assim, desse jeitinho. Sei fazer a técnica também da quina cortada. Inclusive, o andar de cima eu não mostrei, mas eu utilizei essa técnica de cortar as esquinas. Mas no andar de baixo, como vocês estão vendo aí, eu fiz as esquinas da forma tradicional mesmo.
Depois de cobrir os meus 2 bolos, blindar e cobrir e fazer aqui nos 2 bolos, eu venho com a estruturação, com a segunda parte da estruturação, que é colocar esse caninho aí no meio, é um caninho mais fino, é que ele pega balão. Esse disco que vocês viram aí é um disco de acrílico que eu compro em loja de confeitaria. E eu peguei esse disco e usei para marcação. Lembrando a vocês que esse bolo de cima, esse segundo bolo, ele tem um disco desse na base, tá? Que serve como se fosse a laje aí da nossa estrutura. Depois que eu coloquei um bolo em cima do outro, eu começo a fase dos acabamentos. Bom, aí nessa manga de confeitar eu tenho glacê real. Para fazer esse glacê real, eu utilizei as instruções da embalagem. Na embalagem vem explicando direitinho como fazer, então eu utilizei ali das informações da embalagem e fiz o glacê real aí em ponto de bico para fazer o acabamento do meu bolo. Então eu fui fazendo como se fosse uma gotinha, só que de ladinho. E aí eu fui marcando. Esse glacê real depois ele seca, sabe? Ele fica durinho, durinho. E aí você pode colocar o glacê real em contato com a pasta americana, que não vai melar, que não vai suar. Então, a gente usa o pó para glacê real, porque se a gente colocasse chantilly, por ele ser gelado e muito úmido, ele ia umedecer também a pasta americana. A gente não quer que isso aconteça. Gente, aí o que aconteceu? Eu estou fazendo a marcação do efeito Captonê no meu bolo, só que esse efeito que eu estou fazendo aí deveria ter sido feito antes de eu passar o bolo um para cima do outro, sabe? Só que eu acabei esquecendo de fazer e ainda já tinha feito até o acabamento no rodapé, né? Se fosse o caso, o ideal seria fazer antes de fazer o acabamento no rodapé, já que o bolo já estava em cima, mas eu acabei esquecendo. Com jeitinho, com carinho, cuidado e capricho, consegui fazer mesmo já estando com o efeito, com o rodapé, né? Já feito. Mesmo assim, eu consegui fazer. É muito comum quando a gente faz esse efeito capitonê, algumas linhas não ficarem bem definidas, bem marcadas, não pegar em alguns lugares. Não tem problema nenhum. Com o auxílio de uma esteca ou de uma faquinha, você faz o que eu estou fazendo aí. Vai reforçando as marcações com bastante cuidado para não cortar a pasta americana, porque senão ela se abre, que ela vai dar uma encolhida e ela vai abrir. Você vai apenas fazer as marcações. Depois que eu fiz as marcações, né, fui ali onde não pegou e fiz as marcações, com o auxílio de uma estequinha, eu fui fazendo um furinho de leve nos encontros. Então, aonde tinha um encontrinho, eu fui fazendo o furinho ali. E esse você pode deixar assim, desse jeito, tá? Só com os furinhos. Você pode colocar uma pérolazinha em cada encontro. Eu optei por colocar em cada encontro uma bolinha feita com o próprio pó para glacê real. Pó não, com o próprio glacê real. Então, eu peguei ali a minha manga de confeitar e troquei o bico perlê, botei um bico perlê menorzinho e fui preenchendo buraquinho por buraquinho ali. É muito mais prático do que colocar pérola, tá? Pérola dá muito mais trabalho. Então, depois que eu finalizei essa parte, eu peguei a minha bombinha com álcool de cereais e pó nacarado e fui borrifando aí, tanto no topo, quanto no bolo do topo, quanto no bolo de baixo. Caso você queira que apenas um andar fique com esse efeito perolado, aí você tem que fazer antes, tá? Como eu queria que os 2 andares ficassem com o efeito perolado, eu borrifei com ele nele todo mesmo, tá? Se você quiser também uma parte de uma cor, outra parte de outra cor, você vai precisar também pintar antes, né, gente? Para o andar de cima não manchar o de baixo e vice-versa. Mas aí, como ele era todo peroladinho assim, deu para fazer. Agora tem as minhas flores que a gente higieniza com aquela solução, mesma solução que a gente utiliza para higienizar a salada, é a solução que a gente higieniza, é a forma que a gente higieniza as flores. Eu utilizei flor cor-de-rosa e astromélia e lembrei de embalar o cabinho da minha flor com plástico filme para evitar que essa flor libere néctar no nosso bolo. Gente, ficou assim, como eu falei para vocês, um bolo de noivado, foi o bolo da minha prima. Eu amei ter feito, amei o resultado. Eu espero muito que vocês também tenham gostado. Dá para fazer bastante coisa. Esse modelinho foi um modelinho mais clássico, mas combinou demais ali com a decoraçãozinha da festa, assim, ficou tão bonitinho. Eu amei ter feito, amei o resultado. E eu espero que vocês também tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Se não, segue a gente no Instagram, é @Mundo Doce da Mari. E se não participa do grupo e da página do Face, é Mundo Doce da Mari também. Lembrando que aqui embaixo no box de informações
tem um link para você comprar o curso online e também o WhatsApp para você comprar o curso presencial que acontece no Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Um beijão para todos e até um próximo vídeo. Tchau!